O que nós iremos trabalhar, amigos, é a parte de hibridização, resolução de exercício. Na aula passada nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso e eu preciso comentar algumas coisas com você. Quando a gente fala em hibridização, a palavra hibridização, o segredo é lembrar disso aqui, ó. Uma mistura. Mistura de alguma coisa. Você fala assim, o veículo híbrido é uma mistura de fontes de energia, combustíveis fósseis, energia elétrica. Uma determinada espécie híbrida é uma mistura. E o que é hibridização? É uma mistura. Mas é uma mistura de quê? Uma mistura de orbitais. Nós começamos a trabalhar com os orbitais S, que tem uma forma esférica, e os orbitais P, que lembram para nós uma hélice. E na química a gente chama isso aqui de alter. Tá? Então, quando a gente junta esses dois, a gente vai formar, deixa de ter o subnível o orbital S, deixa de ter o orbital P, e forma um híbrido, ou seja, uma parte do S e uma parte do P, um orbital SP. E aí nós vamos apresentar para vocês, vamos relembrar com vocês os orbitais SP, SP2 e SP3, trazendo sempre essa concepção para você. Antes, poderia ser uma situação comparada com o nosso dia a dia? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação bem rasteira, mas muito válida. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui um copo de café quente, um copo de leite frio. E nós vamos juntar os dois. O que é que vai acontecer? Eles dois com o mesmo recipiente, mesmo volume. Quando eu juntar os dois, certamente não vai compor num só lugar o volume do café e do leite. Então eu precisaria de uma estrutura com um volume que comportasse os dois. Aqui no primeiro eu tenho uma cor preta e uma temperatura elevada. No segundo eu tenho uma cor branca e uma temperatura baixa. O que é que vai acontecer? Nós iremos ter uma temperatura intermediária, nós iremos ter uma cor intermediária. Eu vou fazer o café junto com o leite e a temperatura vai ser entre a maior e a menor. Houve aqui uma hibridização, houve uma mistura. A mesma coisa acontece com os orbitais. A mesma coisa. Você pega lá o orbital S, que é uma forma de halteres, o orbital S, que é uma forma esférica, junta com o orbital P, que parece muito uma hélice, a gente chama de halter. Quando você faz isso, você forma dois novos orbitais. Uma estrutura que semelha-se a isso aqui, ó. Uma parte S, uma parte P, que a gente chama de orbitais híbridos. Na estrutura geométrica, nós trabalhamos com três eixos, está vendo aqui, ó? O eixo X, Y e Z. O interessante é que o X fica na posição vertical aqui, tá? X na vertical, Y na horizontal e o Z na parte intermediária, mostrando aqui para nós três eixos ou dimensões. Quando a gente vai representar o orbital S, a gente faz um desenho assim aqui como este. Quando a gente vai representar o orbital P, a gente faz uma hélice como essa. Se tiver um só P, faz assim. Se tiver dois, você vem aqui, faz mais um aqui no eixo correspondente. Tem mais um, Vanks. Faz mais um aqui no eixo correspondente. Aí aqui você vai fazer S com o P, S com o P2 e S com o P3. E como é que eu vou representar isso nos orbitais moleculares? Eu vou chamar essas ligações de sigma e pi. Quando eu estiver trabalhando com ligações simples, eu vou dizer que essa estrutura é sigma. Quando eu tiver com uma ligação dupla, eu vou dizer que eu tenho uma sigma e tenho uma pi. E quando eu tiver uma tripla ligação, eu vou dizer que eu tenho duas pis e uma sigma. Essas estruturas irão surgir muito para nós. Então aqui, ó, que a gente comentou na aula passada, eu estou lembrando com você. Simples ligação, sigma. Dupla ligação, uma sigma e uma pi. Tripla ligação, duas pis e uma sigma. Essa palavra sigma vai lembrar quem? O S. Essa palavrinha pi, ou simbologia, vai lembrar quem? O subnível P. Faça as relações. Só para relembrar, para você se situar como é que a gente faz a hibridização. Lembre-se, hibridizar significa misturar.
eu disse para você que nós vamos ter SP3, SP2 e SP. Antes de fazer o exercício, eu vou relembrar contigo. Eu peguei aqui o exemplo mais clássico das hibridizações, que é trabalhar com o elemento químico carbono. O número atômico dele é 6. Aí você ia lá no diagrama do Linus-Pauling, faria a seguinte representação. Veja, 1S2, lá no diagrama do Linus-Pauling, 2S2, 2P2. Completei 6 elétrons. O subnível S, preste atenção que eu vou fazer aqui. O subnível S, ele possui um orbital. E esse subnível P possui 3. Vamos lembrar por quê. O subnível S comporta 2 elétrons. O subnível P comporta 6 elétrons. O T comporta 10 elétrons e o F comporta 14. Então, em matéria de orbitais, esse aqui vai ter 1, esse aqui vai ter 3, esse aqui vai ter 5, esse aqui vai ter 7. Lembrando de dois cientistas, Pauli e Rand. O que eles diziam? Os orbitais são as regiões dos espaços que permitem colocar os elétrons, mas dentro do princípio de exclusão de Pauli, você só pode ter no máximo 2 elétrons de spins contrários. E o Rand ensinou para nós que você só pode dar o segundo elétron para um orbital quando todo mundo tiver ganho o primeiro. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos representar isso aqui para você entender o que eu estou falando. Tem 2 elétrons aqui, um spin para cima e outro para baixo. 2 elétrons aqui, um spin para cima e outro para baixo. Deixa eu arrumar esse desenho para você não achar que é mais um elétron. E aqui nós temos 2. Preste atenção o que é o SP3. Quando um elétron recebe energia, o elétron, por absorção de energia, na química a gente chama isso dele ficar excitado. O que é um elétron excitado? Elétron excitado é aquele que ganhou energia. O que acontece quando o elétron ganha energia? Se afasta. Tá? Ele se afasta. Então, o que vai acontecer aqui? Preste atenção. Um elétron daqui vai sair para cá. Aí veja o que vai acontecer. Esse primeiro continua do mesmo jeito. Esse segundo fica só com 1. E lá na frente, no P, você fica com 3. Ó, esse que estava lá no segundo, vem ocupar um segundo lugar bem aqui. Veja, S, esse aqui é S, esse é S e esse é P. Esses dois que estão emparelhados não podem fazer ligação com ninguém, tá? Eles já estão emparelhados, não fazem ligação com ninguém. Os outros que estão sozinhos podem fazer ligações covalentes. Quantos você tem liberados aqui? Um S, tá vendo? Um S. Quantos P's tem aqui? Quantos elétrons podem compartilhar aqui? 1, 2, 3. Por isso que a gente chama de SP3. Tente entender sem decorar, porque se você ficar tentando decorar, você vai se enrolar. Então, aqui eu tenho, depois de receber energia, o elétron sai do subnível mais afastado, vai lá de um para o mais afastado que ele, pula do S para o P, e eu fico com 4 possibilidades de ligações aqui, ó. Por isso que quando a gente vai representar o carbono, fica assim, ó, SP3, ó, ligações simples, 4 ligações simples, uma do S e 3 do P. Vamos fazer outro exemplo agora com SP2. A distribuição eletrônica aqui do boro vai ser Z igual a 5. Quando você distribuir, fica assim, ó, 1S2, 2S2, 2P1. Você coloca 5 elétrons, ó, 2, 4, 5. Representação, do mesmo jeitinho. O S tem 2 elétrons. Esse outro S também tem 2 elétrons. E esse P aqui, que tem 3 orbitais, ele só vai ter quantos elétrons? Só 1. O que vai acontecer aqui? O elétron, por absorção de energia, ó, por absorção de energia, ou seja, quando ele ficar excitado, elétron excitado para a química significa o quê? Que ele ganhou energia. Saiu de onde? Do menos energético para o mais. Então, o que acontece? Esse elétronzinho aqui desse orbital S pula para o P. Por isso que o nome é hibridização. Vai misturar. Então, veja só aqui, ó, continua o S inicial com 2. O segundo S agora vai ficar só com quantos? Com 1. Porque o outro pulou para onde? Lá para o subnível P. Lá para o orbital P. O P tinha quantos elétrons lá? Tinha 1. Aí esse aqui pulou para cá. Veja o que é que nós temos. Neste caso aqui, ó, eu posso fazer uma ligação covalente e aqui eu posso fazer 2. Então, o que é que eu tenho disponível? S, P, 2. Vanks, e esse vazio? Esse vazio aqui, meus amigos, é o que a gente chama de subnível puro. Sabe o que ele vai fazer?
ele vai fazer ligações π. Esse que está sozinho aqui vai fazer uma ligação π. Por isso que é uma ligação dupla. Na hora que você vai fazer isso aqui, fica assim, ó. 2 sigmas e uma π. E o último exemplo que eu coloquei, para a gente poder começar a fazer o exercício, foi da hibridização sp. Peguei aqui o nitrogênio, que tem 7 elétrons. Olha como é que fica a distribuição dele, ó. 2, 4. Desculpa, eu estou fazendo uma coisa errada. Qual é? Eu tenho que colocar um spin para cima e outro para baixo. E aí vai ficar como aqui, ó. Um S2, 2S2, são 7 elétrons. 2P3. Lá no 2P3 vai ficar assim, ó. SSP. 1, 2, 3. Amigos, o que é que nós temos aqui? Você vai passar alguém para cá? Não. Por quê? Porque o subnível P já está apto a fazer o quê? As ligações covalentes necessárias. O nitrogênio vai apresentar esta condição aqui. Ó, ele vai fazer 3 ligações covalentes. Essa é a forma de entender a hibridização da maneira mais tranquila. Vamos fazer bem aqui, ó. X, Y, Z. Vamos representar, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente trabalhar. Vou pegar amônia. Amônia é o NH3. Olha o que é que acontece. Lá no NH3, quando você for fazer essa distribuição, o que é que você tem aqui para o nitrogênio? Você tem 2 orbitais S. 2 orbitais S. Então você faz isso, ó. Um pequenininho aqui, 2. E aqui o P você tem quantos? Tem 3 vagas. Então você faz assim, ó. Presta atenção, ó. P altera. 1. Vem lá no Z. 2. Vai lá no Y. 3. Você vai encontrar esse desenho aqui aos montes, nas provas e nos livros. E do hidrogênio, Vantes, o que você vai fazer? O hidrogênio só tem um elétron. Então, quem tem um elétron, o subnível vai ser o quê? Subnível S, orbital S. Então, você vai colocar na pontinha de cada um desses aqui, o orbital S, uma bolinha, porque ele é círculo. Aqui um, vou colocar o outro aqui, vou colocar o outro aqui. Esta seria a representação nos 3 eixos, X, Y e Z. Então, aqui, ó, SP3, SP2, SP, representação nos 3 eixos X, Y e Z. Relembrado isso, a gente já tem condição de fazer os nossos exercícios. Então, vamos lá. Questão de número 2 diz assim. De número 1. Enquanto João estudava, sua irmã Maria, perto da mesa, lavava a janela do quarto. Felizmente, sem que notasse, respingou água sanitária sobre o livro de química. Uma certa frase desse livro, atingida por algumas gotas da solução, teve, então, 3 palavras completamente apagadas. Tá? 3 palavras completamente apagadas. Essas 3 palavras encontram-se representadas por 3 reticências entre colchetes. Na verdade, não são 3, né, amigos? Aqui são 2, tá? Não são 3 palavras, não, são 2. Essa questão originalmente era 3, foi adaptada na sua apostila. Então, vamos lá. No acetileno, C2H2, olha o que eu vou fazer. Eu vou representar aqui. C2H2. Vanks, quando a gente tem 2 carbonos aqui, você vai fazer como? Eu vou ter que montar aqui, meus amigos, que o carbono, ele é o quê? O carbono é tetravalente, nunca esqueça disso. O carbono é o elemento que você mais usa. O carbono é tetravalente, tem que ter 4 ligações. Quando você coloca um hidrogênio aqui, faltam quantas ligações? Faltam 3. 1, 2, 3. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Essa moça bem aqui é sigma. Aqui, em cima é π, embaixo é π, e essa aqui é sigma, e essa aqui também sozinha é sigma. Quando a gente faz esse tipo de ligação, esse tipo de ligação aqui que a gente tem na questão, ele vai ter, quando você tiver só o sigma, você chama de sigma. Quando você tiver sigma e π, prevalece o nome de quem? Do π. Então, nesse caso, como você tem sigma e π, você vai chamar de π. E aqui nós temos uma tripla ligação. Tripla ligação é o quê? Ligações simples, sp3. Simples, sp3. Vamos lembrar. Dupla, sp2. Uma tripla ligação é sp. Essa daqui ou 2 duplas. Isso aqui é sp. Então, o que é que ficou manchado lá no texto do livro do João? Palavra inicial. Aqui nós temos a estrutura π. E a formatação da hibridação seria do tipo S2.
SP. SP3, SP2, SP. Você ia marcar o que aqui? A letra B de novo. A questão de número 2, ele traz berílio com cloro, fósforo com hidrogênio, carbono com oxigênio, hidrogênio com carbono e hidrogênio e carbono com hidrogênio. Aí ele pergunta quais estariam no estado líquido SP. Deixa eu falar uma coisa para você. SP acontece quando? Duas duplas ou a outra situação? Uma tripla. Eu vou representar todos eles aqui para que você possa ter uma noção. Eu vou começar aqui com 5, que eu acabei de fazê-lo, não foi? Ó, carbono com hidrogênio, dupla ligação, 3 carbonos, né? Hidrogênio, hidrogênio. Vamos pensar. Você tem duas duplas aqui, não tem? Aqui tem SP? Tem. Lá no 4, HCN. O que é que você tem bem aqui? Tem uma tripla. Tem uma tripla ligação. Tem SP? Também tem. CO2. CO2 tem carbono, carbono, oxigênio, oxigênio. Vamos lembrar, quantas ligações faz o carbono? 4. Então fica assim, ó. Duas. Tem ligação SP aqui? Duas duplas? Também tem. pH3. pH3, o hidrogênio, amigo, só faz ligação simples, porque ele só tem um elétron. Neste caso aqui, seria o quê? SP3. Então, esse aqui não serve. E o último, berílio. Bom, para eu fazer o berílio, eu necessitaria de buscar aqui a quantidade de elétrons que tem o berílio. O número atômico do berílio, você teria que consultar a tabela, ou o autor teria que dar para você, o berílio tem o Z igual a 4. Então, ficaria assim, ó, 1S2, 2S2. E o nosso amigo cloro, como é que você ia fazer o cloro? O cloro, ele vai estar com um número atômico diferente que vai permitir para você fazer ligações de que tipo? Vamos pensar aqui. Quem tem um S2 vai ficar assim. Desculpa. Deixa eu arrumar aqui. Para cima e para baixo. Isso aqui é o estado normal dele, né? E aí, quando você ligá-lo para fazer a estrutura excitada, vamos pegar aqui um elétron excitado, um elétron que teve ganho de energia. Se o elétron ganhar energia, o que é que vai acontecer? Quando o elétron ganhar energia do berílio, ele vai saltar para onde? Para o próximo. Quem seria o próximo? O 2P. Então, veja só. Quando você jogar um elétron daqui para cá, como é que vai ficar? Você vai continuar com um S, com 2 elétrons, normal. O 2S seu vai ficar só com 1. E o 2P vai ficar com 1. Então, pensa comigo aqui. O que é que você vai conseguir aqui? Você vai conseguir fazer uma estrutura do tipo SP. Então, esse aqui também é SP. Então, ele pergunta, quais são as que incluem pelo menos um átomo no estado híbrido SP? 1, 3, 4, 5. Qual alternativa seria a resposta aqui, amigos? Seria a letra E. 1, 3, 4 e 5. Só não foi a 2, que a 2 só tem ligação simples. Essa questão de número 3, ele traz uma representação. Esse desenho aqui, ó, esse desenho que nós temos aqui, ele quer saber que tipo de estrutura que você está fazendo uso. Lembra daquele esqueminha lá do X, Y, Z? Aqui, ó, aqui é o elemento aqui no centro. Ó, aqui é o centro. E aqui, esse tipo de estrutura aqui chama-se o que, amigos? Alter. Isso aqui chama alter. Lembra uma hélice. E aqui, esférico. Esse aqui é o P, esse aqui é o S. Aí na questão de número 3, ele pede para que você efetue a resolução dizendo o seguinte, deixa eu ler aqui para você. Para ocorrer ligação covalente, é necessário que haja interpenetração frontal linear. Antes, o que seria essa interpenetração frontal linear? Nada mais é do que a hibridização. Tá, meus amigos? Aí ele diz assim, e também em muitos casos, interação lateral de orbitais dos dois átomos que se ligam. A figura, em termos de orbitais, a formação da molécula é de
Amigos, quando eu tiver a representação nessa estrutura, com duas estruturas como aqui estão representadas, com 3 P's de um lado, está vendo 3 P's? Ó? Isso aqui é 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 1, 2, 3. Se eu tenho 3 estruturas P's nesta conexão, nessa interpenetração, significa que eu estou fazendo 3 ligações covalentes. 3 ligações covalentes. Vanks, o que é que seriam essas condições? Eu vou ter que montar cada um desses aqui para ver. Por exemplo, H2S, olha o que é que vai ficar? Enxofre, hidrogênio, hidrogênio. Aqui não vai ser porque é ligação simples. O com O. Aí a pergunta, como é que eu vou saber que tipo de situação é essa? Muito simples. O oxigênio da família 6, então ele precisa de 2 ligações covalentes. Então aqui vai ser dupla, também não serve. NO, o nitrogênio com o oxigênio da família 6 e o nitrogênio da família 5. Então vai ter o que aqui? 2 ligações covalentes e uma dativa. Também não vai servir. Quem vai ser o N2? N2 da família 5A. Faz quantas ligações covalentes? 3. Fica assim, ó. Essa seria a representação. 3 ligações covalentes. A molécula que corresponde aqui, seria a letra D. Vou só arrumar essa flechinha bem aqui, que é assim. Tudo bem, amigos? Vamos lá. Questão de número 4. Questão de número 4 traz esse desenho aqui. Nas moléculas a seguir, indique o tipo de hibridização dos carbonos e os tipos de ligações sigma e pi apontados. Aí ele dá as letras para nós aqui, ó. Vamos ver. A, X, Y, P. O que é que você está observando aqui? Todos os carbonos têm ligações simples. Todos os carbonos têm ligações simples. Se todos os carbonos têm ligações simples, que tipo de hibridização é essa? sp3. A, X, Y e P, quando eles estão sozinhos, é sigma ou pi? Sigma. Pronto. Vamos aqui do outro lado. A, X, Y, P. Bom, o que é que eu tenho aqui? Todos os carbonos, ligações simples, exceto um. Exceto um, que possui dupla ligação. Consegue visualizar isso? Ele está bem aqui, ó. Então, o que é que aconteceria aqui? Quais seriam as hibridizações? Todos sp3, exceto um, que seria o quê? Com dupla, sp2. E os nossos amigos A, B, X e Y? A, B, X e Y, todos eles em ligações simples seriam sigma. A questão 4 não tem alternativa, é só para você fazer a resolução. Questão de número 5, ele te dá dois compostos, aqui ó, o composto 1 e o composto 2, e ele te dá algumas letras e te dá alguns ângulos. Aí ele pergunta o tipo de hibridização. A, B, C, D. Bom, meus amigos, como é que eu faço o tipo de hibridização? Eu tenho que lembrar contigo sempre. Ligação simples, sp3. Ligação dupla, sp2. Tripla ou duas duplas, sp. Bom, vamos lá. Vamos lá no A. Que tipo de carbono tem bem aqui? Olha para os dois lados. Que tipo de ligação é essa? Um tracinho só é ligação simples. Então, ele é sp3. O B. Tanto para um lado como para o outro, ligações simples. Ó. Tanto para um lado como para o outro, ligação simples. Ele é sp3. O C. Que tipo de ligação que tem aqui, amigos? Tem uma dupla, Vax. Bom, se tem uma dupla, ele passa a ser o quê? sp2. O D também tem uma dupla, sp2. Com relação aos ângulos, ele também pede para que a gente veja os ângulos alfa e teta. Onde é que eles estão?
Vamos procurar os ângulos aqui. Esse desenho, essa estrutura que eu te coloquei, ela não aparece o ângulo. Esse desenho que eu consegui postar aqui no material, não aparece o ângulo. O ângulo, eu vou colocar aqui do lado para você saber onde é que ele está se referindo. Esse é o segundo ângulo. E o primeiro ângulo que você tem na sua apostila é aqui, o alfa. Bom, aqui você tem ligações simples, tá? E aqui você tem ligação dupla. Quando eu tenho ligações simples, o que a gente já estudou em aulas anteriores, a ligação simples ela vai corresponder nas estruturas tetraédricas do carbono a 109 graus e 28 minutos. E as duplas, 120 graus. E aí, ele coloca aqui na letra C, indique os tipos de ligação em 1 e 2. Eu vou ter que numerar também aqui para você, o número 1 e 2, ele chamou o 1 bem aqui, ó, esse aqui para nós, ele chamou o 1 aqui, para efeito de nomenclatura, porque na sua apostila aparece essa numeração, eu preciso identificar para você. E no segundo composto, ele também fez na mesma posição. Bom, o que é que eu vou raciocinar aqui? Esse moço que está bem aqui, na estrutura, tem o quê? sp3. Tá? E aqui nessa, também sp3. Por que, Vargas? São ligações simples.